Se você não exercitar esta lei da fé, jamais poderá conseguir uma resposta a tudo o que pedir. A paz de Deus, amados, tudo bom? Então no vídeo de hoje, o David Young vai falar como que ele conseguiu construir a igreja dele, que ele tanto sonhava, né? Como que ele também fazia curas através do Espírito Santo, como que ele faz as pregações dele. Ele vai ensinar vários segredos para você também conseguir realizar grandes obras na sua vida em nome de Jesus, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Seja bem definido. Pegue um caderno, anote, veja sua meta claramente. Sempre pedi que Deus concedesse um reavivamento à minha igreja, segundo um número definido. Em 1960, comecei a orar. Deus, dá-me 1.000 membros todos os anos. E até 1969, 1.000 membros foram acrescentados à igreja todos os anos. Mas em 1969, mudei meu coração. Pensei, se Deus pode dar 1.000 membros por ano, por que não pedir que me dê 1.000 por mês? De modo que desde 1970 comecei a orar. Pai, dá-me 1.000 membros por mês. A princípio, Deus me deu 600, depois começou a dar-me mais de 1.000 por mês. No ano passado, recebemos mais de 12.000 membros em nossa igreja. Neste ano, elevei meu alvo, e agora esperamos ter 15.000 novos membros. No ano que vem, posso facilmente pedir 20.000. Se você tem um pedido definido e realmente o vê, então pode consegui-lo. Na época em que estava construindo o templo da igreja, que tem capacidade para 10.000 pessoas, mesmo antes de os construtores derramarem o concreto, vi-o claramente em minha imaginação. Andei centenas de vezes pelo edifício e senti a presença magnífica do Espírito Santo ali. Senti a magnitude daquela igreja e minha alma se emocionou. Você deve ver tão viva e graficamente que possa em realidade senti-lo em suas emoções. Se você não exercitar esta lei da fé, jamais poderá conseguir uma resposta a tudo o que pedir. Agora, em minhas orações, sempre tento ver com clareza. Desejo ver meu objetivo tão vivamente que sinta na alma a emoção dele. Só então, esta primeira condição é cumprida. Em segundo lugar, se você tem uma imagem vívida, deve também possuir um desejo ardente de alcançar esses objetivos. Muita gente ora casualmente. Deus responda a minha oração. E antes de sair da igreja, já se esqueceu das coisas pelas quais oraram. Esse tipo de atitude jamais trará a fé nem a resposta de Deus. É preciso que você tenha um desejo ardente. Provérbios capítulo 10, versículo 24 diz: o anelo dos justos, Deus o cumpre. Salmo 37, versículo 4 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Você deve ter um anelo ardente por um alvo e deve continuar vendo esse alvo cumprido. Quando comecei meu ministério em 1958, tinha um desejo ardente em minha alma, uma meta ardente de construir a maior igreja da Coreia. Esse desejo queimava dentro de mim tanto que eu vivia com ele, dormia com ele e andava com ele. Agora, depois de 20 anos, ouço dizer que a minha igreja é a maior do mundo. É preciso que a pessoa tenha esse anelo ardente no coração. Se não o tiver, então espere e peça que Deus lhe conceda. Deus não gosta das pessoas tíbias, pois ele se especializa somente nos bem quentes. Se você tiver o desejo ardente, então terá resultados. Em terceiro lugar, você deve ter a substância ou a segurança. No grego, substância é hipostasis. Na linguagem comum, a palavra pode significar título ou papel legal. Quando a pessoa tem uma meta bem definida e um desejo ardente no coração, desejo que chega ao ponto de ebulição, então pode pôr-se de joelhos e orar até conseguir a substância ou segurança. Um dia em que pregava no Havaí, uma japonesa veio e me perguntou quanto tempo devia ela orar a fim de adquirir a substância. Disse-lhe que às vezes são necessários somente alguns minutos, e se ela conseguisse a substância ou segurança nesse instante, não precisava orar mais. Mas, disse-lhe, às vezes pode levar 2 minutos, 2 horas,
2 semanas, 2 meses ou 2 anos. Todavia, qualquer que seja o tempo que leve, a pessoa deve orar até que consiga a substância. Os ocidentais vivem às voltas com o problema de viver dentro de um horário. Tudo é correria. Logo, não tem tempo para passar com a família, para visitar os amigos e até mesmo para ficar quietos perante o Senhor. Tudo tem de ser instantâneo. O desjejum instantâneo, comida pré-cozida, alimentos enlatados, café solúvel instantâneo. Tudo tem de estar pronto em menos de 5 minutos. De modo que quando vão à igreja, oram dizendo: ó Deus, responde-me, não tenho muito tempo. 5 minutos. E se não responderes rapidamente, esquece-te. Não estão esperando no Senhor. Os norte-americanos converteram as igrejas em lugares de entretenimento. Na Coreia, acabamos com todo o entretenimento nas igrejas. Fazemos alguns avisos bem curtos e damos toda a preeminência à palavra de Deus. Depois da pregação da palavra, geralmente temos 2 ou 3 números especiais, então concluímos. A palavra de Deus sempre ocupa o lugar de preeminência. Certa vez, fui convidado para pregar num culto vespertino em uma igreja no estado de Alabama, nos Estados Unidos. O culto começou às 7 horas da noite e com anúncios, cânticos e números especiais foram gastas mais ou menos 2 horas. Eu já estava quase dormindo na plataforma. As pessoas também já estavam começando a ficar cansadas. O pastor veio a mim e disse: pregue somente 10 minutos essa noite, porque temos um magnífico programa de televisão e gostaríamos que você pregasse somente 10 minutos. Eu tinha vindo da Coreia, convidado por eles para falar-lhes somente 10 minutos. Numa igreja como essa, não se pode esperar a plena bênção de Deus. Tal igreja necessita de esperar muito tempo perante o Senhor, o que também é válido para uma pregação sólida da palavra de Deus. Isso é o que edifica a fé. A pessoa deve esperar na presença do Senhor até conseguir a segurança. Quando necessitava de 5 milhões de dólares para terminar a construção da igreja, tive uma visão muito clara, uma meta bem visível e um desejo muito ardente de ter pronta essa igreja com lugares para 10 mil pessoas. Mas meu coração estava cheio de medo, estava trêmulo, assustado e não tinha nenhuma segurança. Esses 5 milhões pareciam uma montanha e eu era como um coelho assustado. Para os ricos estrangeiros, 5 milhões de dólares não significam muito, mas para os coreanos pobres era uma soma gigantesca. Comecei a orar como uma pessoa que está morrendo. Disse: Senhor, já começamos a construção, ainda não temos nenhuma segurança e não sei onde conseguir esse dinheiro. Comecei a preocupar-me. Passou um mês e ainda não tinha paz nem segurança. Passou o segundo mês e ainda continuava orando até a meia-noite. Podia sair da cama e ir para um canto chorar, com o coração despedaçado. Minha esposa pensava que eu estava ficando doido, mas eu era mentalmente cego. Ficava em pé, parado, sem falar nem pensar, somente fazendo girar na cabeça os 5 milhões de dólares. Certa manhã, depois de orar intensamente por 3 meses, minha esposa me chamou. Querido, o desjejum está pronto. Ao sair do escritório, e quase no preciso momento em que me sentava à mesa, na sala de jantar, os céus se abriram e uma tremenda bênção derramou-se sobre mim. A substância e a segurança me foram concedidas à alma. Saltei da cadeira e comecei a gritar: consegui, consegui, consegui. Minha esposa saiu correndo da cozinha e quando olhei para seu rosto, percebi que ela estava toda pálida. Ela estava espantada e, levando-me de lado, disse: Querido, o que aconteceu com você? Você está bem? Sente-se. Aí eu falei: consegui. Mas consegui o quê? Consegui 5 milhões de dólares. Assegurei-lhe com firmeza. Você está realmente louco, disse ela. Mas, querida, tenho estes 5 milhões de dólares dentro de mim. Estão crescendo agora. Dentro de mim estão crescendo. Subitamente, esses 5 milhões de dólares tinham se transformado em um pequeno pedregulho na palma de minha mão. Orei com segurança. Minha fé os agarrou e nada fiz além de lançar mão deles. Eram meus.
eu já tinha a substância. Uma vez que a pessoa tem a substância, o título legal, quer ela veja essas coisas ou não, elas virão a ser legalmente suas, porque as coisas que pertencem legalmente à pessoa têm de chegar a ser suas completamente, de modo que orei até conseguir essa segurança. Durante a primeira parte deste ano, orei e Deus deu-me a segurança de um total de 50 mil membros em minha igreja. Esses membros estavam dentro de mim, crescendo da mesma maneira que iam crescendo fora de mim. Este é o segredo, orar até que tenha a substância, a segurança. Quarto, é preciso dar mostras da fé. A Bíblia diz que Deus ressuscita os mortos. Isso significa que Deus realiza milagres, chamando as coisas que não são como se já fossem. Abraão era um velho de 100 anos e Sara, uma velha de 90. Ambos tinham um desejo muito claro, ter um filho. Sentiam um desejo ardente de ver esse filho e oraram durante 25 anos. Certo dia, Deus lhe fez uma promessa, e quando eles tiveram a segurança, Deus imediatamente lhes mudou os nomes. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abraão protestou um pouco. Pai, as pessoas se riram de mim. Em casa não temos nem sequer um gatinho. E tu dizes que vais trocar meu nome para pai de numerosas nações e vais chamar a Sarai de princesa? O povo todo vai dizer que estou louco. Mas Deus disse: se desejas trabalhar comigo, terás de fazer as coisas como as faço. Eu chamo à existência coisas que antes não existiam. E se tu não falas claramente como se já tivesses o que ainda não é, não serás de minha categoria. De modo que Abrão trocou de nome. Chegando-se à esposa, disse: esposa minha, meu nome foi mudado. Já não sou mais Abrão, mas Abraão, pai de numerosas nações. E você também já não se chamará Sarai, porém Sara. Nessa mesma noite, Abraão caminhava em direção ao vale. Sara, que já tinha aprontado a janta, chamou o marido. Abraão, a janta está pronta. Essas palavras ressoaram por todo o povoado. Os aldeões pararam de trabalhar e olharam uns para os outros. Escutem só isso, chamam-no de Abraão, o pai de numerosas nações. Pobre Sarai está tão ansiosa por um filho, sendo já velha de 90 anos, que começou a chamar o marido de pai de numerosas nações. Deve ter perdido o juízo. Que pena! Então ouviram uma forte voz de baritono que dizia: querida Sara, já estou indo. Que? Tornaram a perguntar os aldeões. Sara, a princesa, a mãe de muitos filhos? Aconteceu o mesmo a Abraão. Os dois ficaram loucos. Mas Abraão e Sara não fizeram caso dos comentários dos vizinhos. Chamaram um ao outro de pai de numerosas nações e princesa. E exatamente como chamaram um ao outro, exatamente como deram testemunho de sua segurança, tiveram um filho muito formoso, ao qual chamaram Isaque, que significa riso. Irmãos e irmãs, desejam vocês ver um sorriso nos seus rostos? Desejam ver sorrisos nos de sua casa? Desejam ver sorrisos em seus negócios e em suas igrejas? Usem a lei da fé. Então poderão ver o nascimento de muitos Isaques em suas vidas. Os milagres não são produzidos por meio de uma luta cega. Há leis no reino espiritual e você tem no coração recursos inesgotáveis. Deus mora dentro de você, mas Deus não vai fazer nada por você a menos que o faça por intermédio de sua própria vida. Deus quer cooperar com você para a obtenção de grandes coisas. Deus é o mesmo, porque Jeová nunca muda, mas enquanto a pessoa não mudar, Deus não pode manifestar-se a ela. Deus usou Moisés, Josué e outros homens de fé gigantesca, mas ao morrerem Moisés e Josué e não nascerem outros homens como eles, o povo começou a desviar-se e Deus parou de manifestar seu poder. Deus deseja manifestar-se mediante você hoje, assim como ele se manifestou mediante Cristo 2000 anos atrás. Ele é tão poderoso quanto era antes e depende de você. Afirmo que posso construir uma igreja para 10.000 pessoas na Coreia, no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos ou em qualquer outra parte,
porque a visão de uma igreja tão grande não está no exterior, mas no interior da pessoa. O que é gerado em seu coração e mente está pronto para realizar-se em seu ambiente e circunstâncias. Vigie seu coração e mente mais do que qualquer outra coisa. Não procure encontrar a resposta de Deus em outra pessoa, porque essa resposta vem a seu espírito, e por meio de seu espírito ela se materializa em suas circunstâncias. Clame pela palavra de segurança e a proclame, pois sua palavra se espalha e cria. Deus falou e todo o universo se formou. Sua palavra é o material que o Espírito Santo usa a fim de criar. Portanto, ordene, pois isto é muito importante. A igreja hoje perdeu a arte de dar ordens. Nós, os cristãos, estamos nos tornando mendigos perenes, pois mendigamos constantemente. Às margens do Mar Vermelho, Moisés implorou: ó Deus, ajude-nos! Os egípcios estão chegando. Deus o repreendeu dizendo: Moisés, por que clamas a mim? Ordena e as águas do mar se dividirão. Há tempo de orar, mas também há tempo de dar a ordem. Deve orar em seu quarto secreto, mas ao sair para o campo de batalha, você sairá a fim de proferir a palavra de ordem de criação. Quando lemos a vida de Jesus Cristo, vemos que ele sempre estava dando ordens. Orou a noite toda, mas ao sair para a linha de frente, mandou que o povo fosse curado, mandou que o mar se acalmasse, ordenou que o diabo saísse das pessoas. E seus discípulos fizeram exatamente a mesma coisa. Ao mendigo, Pedro ordenou: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda! Atos capítulo 3, versículo 6. Ao cadáver de uma senhora, Pedro ordenou: apruma-te direito sobre os pés. Atos capítulo 14, versículo 101. Eles deram a palavra criadora. A Bíblia manda curar os doentes. Diz-nos a Bíblia em Tiago: e a oração de fé salvará o enfermo. Deus pede-nos claramente que curemos os doentes, de modo que em minha igreja curo os enfermos, guiado pelo Espírito Santo. Apresento-me perante os irmãos e clamo: estais curados, levantai-vos. Peço que a saúde se manifeste, e às dezenas e centenas as pessoas recebem a cura. Alguns meses atrás, estava dirigindo uma reunião na Austrália. Certa noite, tínhamos reunidas cerca de 1.500 pessoas em um lugar pequeno. E bem à minha frente estava uma senhora numa cadeira de rodas. Ela estava tão deformada que me senti deprimido. Perguntei: Senhor, por que a colocaste à minha frente? Depois de vê-la, não posso exercitar a fé. Assim sendo, tentei evitar olhar para ela enquanto pregava. Olhava para o outro lado, então subitamente voltava a olhar para outra direção, pois a vista dessa mulher tinha derramado água fria em meu coração. No final do sermão, o Espírito Santo de repente falou ao meu coração, dizendo: desce e levanta. Respondi: querido Espírito, realmente queres que eu desça e a levante? Ela está tão deformada e me pergunto se o próprio Jesus a poderia levantar. Não posso fazê-lo. Estou apavorado. Mas o Espírito Santo disse: vai e levanta. Recusei-me dizendo: não, estou com medo. Então comecei a anunciar os tipos de cura que o Espírito Santo me mostrava estarem acontecendo nas outras pessoas, mas não nesta mulher. Primeiro foi curada uma senhora cega. Ela estava tão apavorada quando pronunciei sua cura que gritou e caiu desmaiada logo depois de seus olhos se abrirem. Então as pessoas começaram a ser curadas por todo o auditório. Anunciava as curas sem parar, mas o Espírito Santo continuava a dizer-me: desce e levanta. Respondi: Pai, ela está tão deformada e estou apavorado. Nos últimos momentos do culto cedi, e quando o pastor pediu que todos se levantassem para cantar o hino final, desci e falei em sussurro para que os outros não me ouvissem. Senhora, se desejar, pode levantar-se dessa cadeira. Depois levantei-me e saí apressadamente. Quando me voltei, todos tinham começado a gritar e a bater palmas, pois aquela mulher tinha se levantado de sua cadeira de rodas e começado a andar ao redor da plataforma.
Fui tolo, pois se a tivesse levantado no começo, eu poderia ter trazido o céu àquele culto, mas eu estava apavorado. Muitos perguntam-me se tenho o dom da fé ou o dom da cura. Tenho examinado meu coração e até agora não encontrei dom algum em mim. Creio que isso acontece porque é o Espírito Santo que possui os dons. Todos os 9 dons são dele. Ele habita em nós e em mim. O Espírito Santo manifesta-se por meu intermédio. Eu não possuo os dons, somente o Espírito Santo os possui. Simplesmente lhe obedeço e creio nele. Que tipo de dom possuo? Vou lhe dizer qual o único dom que tenho: o dom da ousadia. Com o dom da intrepidez, simplesmente saímos pela fé. Então, o Espírito Santo nos segue. A Bíblia não diz que o sinal seguirá à frente de nós, mas que o sinal seguirá depois de nós. É preciso que a pessoa vá em frente para que o sinal possa seguir-se. Permaneça na lei de incubação e por toda a vida observe sinal após sinal, seguindo seu caminho de fé. Os recursos estão dentro de você e agora você conhece os elementos necessários na incubação a fim de tornar sua fé usável. Consigam a meta e um objetivo claro. Tenha um desejo que queime ao ponto da ebulição. Então ore até que tenha a substância, a segurança. Depois, comece a proferir a palavra de ordem pela qual recebeu a segurança.